tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde ruim para um lado tricolor. Uma tarde feliz para o outro lado tricolor no Rio de Janeiro. O São Paulo foi eliminado da Sul-Americana pela LDU. O São Paulo que teve uma chance bizarra perdida pelo Caleri, que teve pênalti perdido pelo Rames Rodrigues, que chamou a responsabilidade. Ele, craque contratado, ainda não mostrou muito futebol, tem tempo ainda para mostrar. E perde um pênalti num momento decisivo para a classificação para a semifinal da Sul-Americana. E ele disse: eu assumo a responsabilidade, fico muito mal de ter perdido um pênalti nesse momento. Teve choro do Lucas, mostrando mais uma vez aí esse sentimento do Lucas pelo São Paulo. E do outro lado, tem o Fluminense na semifinal da Libertadores. Uma Libertadores que é cada vez mais brasileira. 3 brasileiros na semifinal. Das últimas 4 campeões brasileiros na Libertadores, mostrando a hegemonia brasileira na competição. E detalhe, também que vale a pena a gente dizer, mostrando que o Flamengo foi muito incompetente de não eliminar o Olímpia. O Fluminense chegou a ser pressionado, mas venceu em casa, massacrando o Olímpia, podendo ganhar por mais de 2 gols de diferença, e venceu fora de casa 3-1, provando que a falta de vergonha dos jogadores do Flamengo é que não deixou um Flamengo muito superior a esse Olímpia se classificar para a Libertadores. Vamos falar do Fluminense, vamos falar do São Paulo. Tem aí Corinthians hoje, jogo das lendas, velho Vamp vai estar enfrentando o Real Madrid com transmissão de imagens aqui na Jovem Pan. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Quem está chegando também? Flávio, né? Flávio Prado também está chegando aqui para o nosso debate. Agora, ô Mauro, falando sobre essa situação do São Paulo, né? Eu mesmo, que você chegou aqui nos bastidores falando, viu? Tem gente que fala que a LDU não consegue resultado fora, sou eu. Eu sou um, né? Com a minha emoção de sempre, com a minha euforia de sempre. Não é emocionado. Eu já dizia, LDU só vai fazer resultado na altitude, dá pra tirar fácil essa diferença. E o São Paulo é eliminado pela LDU em casa. Vale deixar claro que foi o que eu estava dizendo aqui. Claro, não foi uma partida extraordinária do São Paulo, mas um gol daquele que o Caleri perdeu, aquele gol é o típico imperdoável para um atacante num jogo de mata-mata, que aquele gol ali era ele na pequena área sozinho, já sem goleiro. E ele fura a bola, uma bola rolada bonito pelo Wellington Rato, e tiveram ainda outras chances. Agora, Mauro, é um São Paulo que para ele só resta a Copa do Brasil. Porque ele abriu de mão o brasileiro, poupou o time titular, o Dorival fez isso também com o Flamengo no ano passado. Agora a questão de honra é essa Copa do Brasil, que vai ser o título mais importante do São Paulo desde 2008, quando se sagrou tricampeão brasileiro, né? A campanha é muito parecida com a do ano passado, né? Ano passado, São Paulo foi até a semifinal da Copa do Brasil e foi a final da Sul-Americana. Agora ele está na final da Copa do Brasil, mas cai antes das semifinais, né? Nas quartas da competição internacional, da mesma competição internacional. A pontuação do brasileiro esse ano está, acho que 3 pontos ou 2 pontos acima do que era no ano passado, é muito parecida. Aquela pontuação que em uma rodada pode ficar idêntica. Não mudou tanto assim o São Paulo em relação às suas participações nos campeonatos. Vai mudar se for campeão da Copa do Brasil, né? Porque no ano passado não ganhamos nenhum título. Eu acho que a derrota não, o São Paulo venceu, mas a eliminação do São Paulo, ela se define no jogo de ida. Ou poderia ter se definido já no jogo de ida, quando o São Paulo foi amassado no primeiro tempo. A superioridade da LDU em Quito foi maior do que a supremacia de São Paulo no Morumbi, na minha opinião. Inclusive o primeiro tempo, tudo mais, São Paulo não foi um time tão que pressionou tanto, teve oportunidades, o Rames perdeu o pênalti, mas ele que bate o escanteio na cabeça do Arboleda no único gol do jogo, também tem esse outro aspecto positivo, não fosse a assistência dele, o São Paulo provavelmente seria eliminado no tempo normal, sem disputa de penais. Mas acho que a derrota fora é que complicou o São Paulo, porque o São Paulo inclusive escapou de perder por mais. Sendo que é um time que ainda não venceu fora de casa no Brasileiro, né?
E acho que essa eliminação da Copa Sul-Americana deixa boas lições para a final da Copa do Brasil. Primeiro, São Paulo joga a primeira fora de casa. Se jogar mal como jogou em Quito, pode ser que contra o Flamengo, se o Flamengo de fato competir, o São Paulo tem que pensar no seguinte: o Flamengo é um mistério, né? A gente não sabe nem se o técnico chega até lá. Mas ele tem que se preparar para enfrentar um Flamengo que vai competir. E não para pensar que o Flamengo vai chegar lá com os pneus arreados. Ele tem que estar preparado para o mais difícil. Se o Flamengo faz um bom jogo no Maracanã, e o São Paulo joga mal como jogou lá em Quito, ele corre o risco de perder por mais de um gol. E nem sempre vai virar o jogo em casa, gente. Ontem ficou provado isso. Venceu, mas não levou. Venceu, mas não foi bastante. Tinha que fazer 2 gols contra o São Lourenço? Fez. 2 gols contra o Corinthians? Fez. Com autoridade até. Ontem não fez. E foi difícil fazer um. A LDU foi o adversário que mais resistência ofereceu. Então acho que esse jogo deixa várias lições para o São Paulo, para a decisão da Copa do Brasil, com relação ao melhor desempenho fora de casa, que vai ser bem importante, e não confiar tanto nessa coisa que vai virar no Morumbi. Isso aconteceu em 2 ocasiões agora, mas nem sempre ocorre, né? Você vê que na própria Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Sport fora de casa, 2-0, e tomou 3-1 em casa. E foi se classificar nos pênaltis. Então, acho que foi uma noite dura para o torcedor do São Paulo, mas que para o Dorival, para os seus jogadores, eu acho que deixa aí lições importantes, até pensando na preparação até o dia do primeiro jogo. Tem uma data FIFA no meio, tem um período bom aí de trabalho, para tentar se preparar melhor para um confronto contra o adversário. Repito que é meio misterioso, porque você não sabe como vai se comportar o Flamengo, é imprevisível, mas tem que estar preparado para o mais difícil, preparado para, entre aspas, para o pior, né? E amanhã, acho que depois do jogo do Flamengo com o Botafogo, você pode ir continuando, não continuando, o Flamengo perdendo, vencendo, tomando goleada, acontecendo qualquer coisa, o São Paulo vai começar a entender melhor como é que vai ser o seu oponente do jogo dia 17 no Maracanã.